Fala aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês 5 dicas ou 5 coisas que eu faço que fazem as minhas suculentas prosperarem. Então, assista até o final para você não perder nenhuma e faça um compromisso comigo aqui. Aplique essas dicas aqui que vai funcionar muito e você vai ter suculentas perfeitas. Então, aproveite, já se inscreva no canal, já deixa o seu like aí, vai, um segundo. Aperte o joinha e bora. Eu vou partir do princípio aqui que você já sabe cultivar suculentas, né? Então, se você está começando agora, basicamente é sol. Elas precisam de bastante sol, no mínimo de 4 a 6 horas de sol por dia. Tem que regar sim, tá? Tem um mito aí que suculentas não gostam de água, mas elas gostam sim. O que elas não gostam é de raiz muito encharcada. Então, por isso que é importante você caprichar na drenagem e tudo mais. E pode regar sem medo que elas vão se dar bem. E outra coisa é o solo, tem que ter um substrato bom, com uma certa quantidade de vitamina, não pode exagerar, tá, pessoal? Muita gente acha que tem que ficar adubando muito, mas não é necessário. Então, eu tô partindo desse princípio que você aí já sabe cultivar suculentas e tudo mais, tem uma noção, só que as suas suculentas elas não prosperam, não dá muda desse jeito aqui, ó, ela não cresce. Então, o que fazer? Quais são as 5 coisas que eu faço para isso acontecer e elas darem certo e ficar desse jeito aqui? Olha que coisa linda essa Pit Pride. Dica número 1. Plantas que estão em lugares grandes ou espaçosos, como o nosso jardim aqui, ó, aqui embaixo ao chão, crescem demais, porque as raízes não têm limites. Então elas vão crescendo, elas vão pegando ali no substrato e as plantas tendem a prosperar bastante. Então eu fiz esse jardim aqui há muito pouco tempo, inclusive tem vídeo aqui no canal, e eu percebi que muitas plantas já estão prosperando. Por exemplo, ó, dando bastante haste, dando mudas, elas já se encaixaram. Algumas plantas já cresceram bastante, como é o caso do nosso calanchoe aqui, que é um pouco lento, né? Mas esse caso aqui ele já cresceu bastante. Olha só como elas estão, pessoal. Por quê? Porque tem bastante espaço no solo e bastante vitamina, que o substrato é novo. Então as plantas vão absorvendo essa vitamina e a raiz não tem um limite para crescer. E aí elas prosperam. Talvez esse pode ser um dos motivos que a sua planta está estagnada. Não sai do lugar. Porque ela está pedindo um novo vaso. E aí ela não cresce por esse motivo. Uma coisa interessante também, pessoal, é que quando as plantas estão plantadas juntas assim, é como nós seres humanos, né? Elas, em comunidade, elas se ajudam, vamos dizer assim. Por quê? Tem um maior número de raízes no solo, eles vão puxar mais vitaminas e todas as plantas se beneficiam. Pode reparar que quando você faz um arranjo com várias plantas, várias espécies, ele tende a dar super certo, na maioria das vezes, e poucas plantas morrem ou sofrem. Por quê? Elas cooperam entre si. Olha que linda que tá essa carriola. O mesmo caso desse daqui. Então, sempre dá certo. Quando você planta a planta num vasinho individual, você tem que ter uma atenção um pouco maior por esse motivo, tá? Vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui de arranjos que eu tenho com muitas plantas e que estão lindos, pessoal. Se estiver gostando, já deixa o seu like aí. Olha aí, meus amigos. As plantas só crescem, só se beneficiam. Às vezes, quando nós fazemos arranjo, em cima as plantas podem parecer estarem juntas. E elas estão, né? Mas elas acham o seu espaço. Só que na parte de baixo tem muita terra ainda, muita raiz, muito espaço para as raízes se desenvolverem. E elas gostam demais, ó. Nossa cadeira. Olha esse daqui com gilas, pessoal, que coisa linda. Então, quanto mais espaço, mais as plantas prosperam. Sempre lembrando, quando você adquirir uma planta nova aí numa floricultura ou num gardens, passe para um vaso novo e assim não precisa ficar mexendo muito no torrão. Simplesmente dê um pouco mais de espaço com um substrato novo, tá? Não precisa adubar logo de começo. E aí ela vai pegar, vai penetrar a raiz ali no substrato novo, vai começar a puxar a vitamina nova e vai começar a crescer. Dica número 2. Ó, essa planta aqui está com hastes florais, assim como muitas outras aqui do nosso jardim. E quando a planta dá flor, qual que é a tendência? Ela tem que jogar vitamina para abastecer essas flores, certo? Então, ela sente um pouco, vamos dizer assim.
E quando você corta as hastes florais, ela não fica dividindo energia com as hastes, a energia vai toda para a planta. Então, se você quiser curtir as suas flores aí e tudo mais, deixa soltar a flor, aproveita um pouco e antes delas secarem mesmo, eu aconselho que você já corte. Principalmente nessa época aqui de inverno que eu estou gravando esse vídeo, né? E as plantas, algumas delas entram em dormência, então você tem que fazer o máximo para elas continuarem crescendo. Então, eu costumo cortar as hastes florais, tá? É lógico, eu tenho bastante planta aqui, pessoal, não consigo ficar todo dia cortando. Mas eu percebi que a flor secou, eu corto. E quando você faz isso, a planta prospera muito. Um grande exemplo é essa mauna que eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, a marca da haste ali. Ela tava meio que estagnada, secando muita folha. O que eu fiz? Cortei, elas estavam com 3 hastes. Gente, é sério, coisa de 1, 2 semanas, você já vê a diferença. Olha aqui no centro, ó, só folhas novas nascendo. Então, segunda dica, retira as hastes florais. Inclusive, vamos voltar pro nosso jardim aqui, ó, porque eu tenho essa mauna e ela tá com essa haste aqui. Então, bora retirar? E as folhas é óbvio que você não vai perder, né? Você pode usar para fazer mudas. Retire ela na base, ó. Tem que ser uma tirada limpa aqui, gente, ó. Pra você aproveitar e fazer muda de mauna por folha. É um pouco difícil. Olha que interessante, pessoal. Mauna com carúnculas. Que coisa top. Então aí você aproveita. Se você conseguir fazer mudas, você além de tirar a haste, é perder para ganhar. Já ouviu essa frase? Dica número 3, meus amigos. Olha só essa Echeveria pálida. O que acontece, pessoal? Ó, tem algumas plantas aqui que elas não vão crescer na sua plenitude. A Echeveria pálida é uma planta que ela fica muito, muito grande. E eu gosto de cultivar algumas plantas assim, ó, em miniatura, tá? Estilo bonsai, vamos dizer assim. Só que quando você faz um vaso assim, ele pede muita rega. Então, a terceira dica de como suas plantas prosperarem ou de o porquê elas não prosperam é falta de água. Então, se você não rega, o que acontece? As folhas secam e a planta, ao invés de crescer, ela começa a diminuir. Ela fica estagnada e diminui. Então, não vai de jeito nenhum. E aí, o que eu vou fazer com essa pálida aqui, pessoal? Uma dica para vocês, ó. Não é com toda planta que você pode fazer isso, tá? Mas fica a dica, porque funciona. Eu vou deixar ela imersa numa água da chuva que eu tenho aqui, que eu coletei essa semana. Ó. Tem só um restinho que eu já usei o resto. E eu vou deixar ela aqui, ó, de molho durante algumas horas, para ela puxar bastante vitamina. Porque o que eu percebi? Eu tô regando e ela não tá voltando. Apesar de ela estar saudável aqui, né? Mas ela tá secando muitas folhas, porque onde ela está lá, bate bastante sol até as 3 horas da tarde. Então, para resumir, não deixe de regar as suas plantas, tá? As suas suculentas. Viu que a terra tá seca? Começou a secar um pouquinho de folha, ela tá pedindo água. Aí você pega, faz a rega, que ela vai continuar prosperando mais e mais. Combinado? Quarta dica para vocês. E essa dica é top, pessoal. Porque muita gente, né? Eu já falei no começo aqui do vídeo, quer achar o melhor adubo para suculentas, usa adubo 10-10-10, usa humus de minhoca, usa farinha de osso, usa não sei o que e um monte de coisa. Aqui, o que nós utilizamos para nossas plantas? Nós utilizamos o substrato Biomix. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês simples de como fazer a sua planta aí, se você tem um vaso grande que está estagnado, continuar crescendo. Você vai limpar a superfície, foi exatamente o que eu fiz com essa jardineira aqui, olha só o resultado, gente. Eu limpei um pouco a superfície dela e coloquei uma camada de substrato novo, cobrindo todas as raízes que estavam aparentes. Então, essa dica aqui raízes à mostra pode ser um pouco prejudicial para sua planta, tá? Porque ela não vai conseguir absorver toda aquela vitamina necessária. Então ela pode sentir. E quando você cobre as raízes com um substrato novo, o que acontece? O substrato novo, ele tem vitaminas. E aí as raízes cobertas, elas vão penetrar mais ainda, vão puxar a vitamina e a planta vai revitalizar e vai começar a crescer. Foi exatamente isso que eu fiz aqui nessa jardineira. Olha que coisa linda, gente.
As plantas estão prosperando bastante, então eu não adubei, eu simplesmente coloquei uma camada por cima de substrato novo, ó, tá vindo muda e tudo mais. Então essa é a quarta dica para vocês. E a quinta dica é a mais especial, porque você pode dominar tudo isso que eu tô te falando com detalhes. De que maneira? Baixando o nosso aplicativo Suculentando app. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Você vai baixar o aplicativo e aí o que vai acontecer? Você vai acompanhar o desenvolvimento das suas plantas através de fotos. O aplicativo vai te dizer quando você deve regar. Ele pode, né, te auxiliar na identificação de suas suculentas, porque é um aplicativo desenvolvido por nós. Tem guia de cultivo. Se tiver alguma praga, ele vai te ajudar a cultivar. Então é a verdadeira ferramenta que você pode carregar no seu bolso, dentro do seu celular. Qualquer problema, qualquer dúvida sobre suculentas, você vai lá, consulta o aplicativo, une todas essas dicas, essas sacadinhas que eu passei para vocês e tem as suculentas perfeitas, meus amigos. Olha isso aqui, que maravilha, meu povo. Só lembrando também que todas essas plantas aqui, ó, todas essas coisas maravilhosas estão no nosso site. Visitar nossa loja, a gente fica aqui em Piracicaba, manda uma mensagem aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que esse é um vídeo raizão de YouTube, que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu tô muito feliz em fazer pra vocês. Deixe seu comentário aqui, faz mais vídeos como esse, dê mais dicas e tudo mais, ideias de vídeo que vocês gostariam de ver aqui, tudo aquelas coisas. Não se esqueça de apertar o like. Se você já apertou o like, desaperte e aperte de novo aí, beleza? Deus abençoe nossas vidas, até o próximo vídeo, sucesso com as suas suculentas aí, valeu!